seja bem-vindo ao Momento Ciência do CREFIT 3. Aqui é um espaço onde os autores, pesquisadores de fisioterapia e de terapia ocupacional vêm compartilhar o conhecimento que eles obtiveram nas suas pesquisas. Para você que está na linha de frente da assistência. Aqui no Momento Ciência, a ciência é descomplicada. Tudo é falado numa linguagem bastante simples, para que você, que é profissional de qualquer especialidade, você que é acadêmico, vai conseguir compreender um conteúdo de uma especialidade específica. Eu sou Mônica Farias, eu sou jornalista do CREFIT 3 e hoje a gente vai conversar com a professora doutora Patrícia Borba, terapeuta ocupacional, pós-doutora pela UFSCar, onde você viveu grande parte da sua vida acadêmica, né, na UFSCar. Hoje é professora associada da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, no Departamento de Saúde, Educação e Sociedade no curso de Terapia Ocupacional. E grande parte da sua carreira acadêmica foi dedicada à educação, terapia ocupacional na educação. Tudo bem, doutora Patrícia? Bem-vinda. Obrigada, Mônica. E sobre o que a gente vai conversar hoje? Qual que é o título do artigo que você trouxe para a gente? E muito resumidamente, sobre o que ele trata? Bom, então eu tive essa tarefa aí de escolher, né, um dos artigos aí, dos quais eu tenho escrito. E aí eu escolhi o mais recente, na verdade, né, que é... De que ano? Agora, né, lançou 22. No final do ano passado, né, 22, na revista colombiana de ocupação humana. Ele está acessível em português e em espanhol. E ele é uma produção, né, junto com a professora Roseli Izquierdo Lopes, com a qual eu trabalho também há muitos anos. E o título do artigo é A Inclusão Radical como Diretriz para Terapeutas Ocupacionais na Educação. Então, acho que em breves palavras aí, né, para, né, colocar aqui. Então, assim, eu acho que ele está focado aí para os terapeutas ocupacionais que têm se dedicado ao setor da educação, né? Então, o setor da educação englobando os trabalhos que envolvem escola pública, universidade, a educação infantil. Então, assim, o setor da educação ele é né, assim, ele é um braço bem grande. E aí, uma série, eu vou contar depois um pouco essa trajetória, mas ele está muito focado nessa discussão né, assim, do que a gente está defendendo, de como deveria ser o trabalho do terapeuta ocupacional que está né, que tá trabalhando aí no chão da educação. E a gente vai construindo uma defesa em torno do que seria essa inclusão radical, que eu acho que isso que né, assim, esse artigo ele né, tem né, assim, a maior parte dele é essa construção. Por que a gente está defendendo esse conceito, mas acho que para além de um conceito, como que ele é aplicado de fato para os terapeutas ocupacionais que estão no chão mesmo. A gente fala chão da escola, né? Tem um colega meu, o Alexandre Pereira, um sociólogo da Unifesp, que ele usa muito essa expressão, né, o chão da escola, mas quem de fato está no chão da educação, como que esse conceito pode mobilizar uma ação que responda às demandas atuais hoje da educação e principalmente a escola pública, que é da onde parte muito a minha história e o meu trabalho atual, mas já faz alguns anos também. Então, vamos agora, na sequência, conhecer mais do trabalho da professora Patrícia? Vamos fazer ciência? Professora Patrícia, o que é que levou você, que incômodo que estava te consumindo, que te levou a fazer essa reflexão nesse artigo? Então, Mônica, assim, são muitos anos dedicado ao campo, principalmente, né, da terapia ocupacional, relacionado à educação e à juventude. Então, quando você falou assim, né, que a minha trajetória está muito ligada a São Carlos, né, a Universidade Federal de São Carlos, então lá que eu fiz a minha graduação, depois, né, a continuidade do mestrado e doutorado, num grupo que se chama Metuia, Rede Metuia. E ele tem diferentes núcleos pelo país hoje, porque ele cresceu, mas isso lá nos anos 2000, eu estava muito vinculada ao núcleo Metuia UFSCar, que tinha uma dedicação com o trabalho com jovens na periferia, e aí com uma ação dentro de uma escola pública e num centro comunitário.
Então, isso durante anos, e eles continuam isso desde 2005, né? Existe essa ação. E aí é isso, né? Fiquei lá um tempo, mas aconteceram muitas coisas na vida, mas de fato, né, já faz 12 anos que eu estou em Santos e também continuei esse trabalho aí, né, focado nessa articulação jovem, escola e terapia ocupacional. Aí, mais ou menos ali por volta dos anos 2018, 2019, daí dentro de uma linha de pesquisa específica dedicada à escola, terapia ocupacional e inclusão radical, a gente foi agregando, né, juntando pesquisadores, terapeutas ocupacionais, via o programa de pós-graduação de terapia ocupacional e o programa também que a professora Roseli é credenciada, que é o programa de pós-graduação em educação lá em São Carlos, a gente foi reunindo uma série de pesquisadores e pesquisas dedicado a essa discussão. Então, o que os terapeutas ocupacionais têm feito no campo da educação? Né? Então, acho que isso... Mas é isso, assim, esse interesse ele nasce antes da prática, mas depois a gente vai casando também as pesquisas, porque a gente também queria entender, ok, estamos no campo, né, e a gente foi construindo também, poderiam ter sido outros, né, outros artigos, porque a gente também foi construindo uma série de discussão de como seria essa prática, que métodos, recursos a gente desenvolve com esse público, né, os jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, são muitos anos dedicados a isso. Agora, esse específico, assim, né, essa discussão que a gente aprofundou aqui e que eu acho que, né, assim, também fiquei pensando um pouco, assim, né, que é um ponto de chegada esse artigo, mas ele também é um ponto de partida, porque esse artigo, então, ele foi meio que a consolidação daquilo que a gente entende que é importante defender no campo da educação. E o campo da educação tem crescido muito na terapia ocupacional. Então, também isso é meio que paralelo, assim, a gente vai vendo o campo da educação, mais e mais terapeutas ocupacionais, né, trabalhando dentro das escolas ou em parceria com as escolas, também é um campo antigo, mas que tem crescido. E aí é isso, assim, eu acho que esses questionamentos, essas pesquisas foram dando cada vez mais subsídios. Então, a pesquisa de doutorado da professora Beatriz Prado, que é uma pesquisa bastante importante do campo, a pesquisa da professora Lívia Pan, da professora Joana Rostriola. Então, assim, um conjunto aí de pesquisas que foram iluminando, né, para a gente essa discussão, né? Então, e que caminho de defesa que é coerente com aquilo que a gente entende do que o terapeuta ocupacional é potente, né? Ele é capacitado, habilitado para exercer nesse setor e aquilo que a gente também almeja de transformação desses espaços, né? Porque também tem uma série de questões, né, de como que a escola, principalmente a escola pública, tem enfrentado aí nesses últimos anos com questões também decorrentes do cenário pandêmico, mas que também já eram anteriores. Então, acho que é uma confluência de muitos caminhos e muitas pessoas, né, de um trabalho absolutamente coletivo e aí esse esforço aqui desse texto, né, junto com a professora Roseli, de fato, né, assim, quais são as diretrizes? O que seria, né, o que seria interessante hoje os terapeutas ocupacionais se sensibilizarem, né, olharem para esse contexto dessa educação e reverem, repensarem as suas práticas? Que público, né, que o terapeuta ocupacional, que tradicionalmente tem um foco muito grande no campo da infância e da infância com uma deficiência mais física, que outras tantas questões que a escola tem, estou falando de escola, educação, mas a gente, né, assim, entendam, porque assim, o terapeuta ocupacional também tem ações importantes dentro de universidades, das creches, né, na educação infantil, mas o que eu quero colocar é o que o terapeuta ocupacional, né, quais demandas que vão sendo apresentadas para nós que podem ser mais amplas do que restritas ao campo da deficiência. Então, questões relacionadas às violências, às vulnerabilidades, as questões que atravessam as discussões sobre gênero e sexualidade, que é também um campo que eu também venho trabalhando há alguns anos.
as questões das interculturalidades relacionadas aos processos migratórios e como que essas crianças, adolescentes são recebidos num contexto escolar e que mediação que o terapeuta ocupacional também pode facilitar para esse acolhimento. Então, eu acho que e aí eu acho que esse artigo é essa defesa, tanto em termos da ampliação do público, como também uma questão sobre a forma do trabalho, porque a gente também tem um histórico muito forte, também muito centrado em abordagens muito individualizadas, mesmo no campo da educação. Mesmo a gente trabalhando assim, os jovens e as crianças estão nas salas de aula, em ambientes mais coletivos, grupais, mas normalmente a ação ela é individualizada. E aí a gente também discute isso com força nesse artigo. Pensando essa ação, nós terapeutas ocupacionais temos contribuições nessas mediações mais coletivas, no trabalho junto aos professores, junto à comunidade, para além desse espaço mais individualizado que é proposto nas escolas. Então, acho que isso também é uma série de questionamentos e reflexões que a gente foi construindo, mas é uma construção que junta um campo prático muito forte, de muitos anos na prática, prioritariamente via extensão universitária. Acho que isso também é, de certa forma, um privilégio, mas de estar em parceria com as escolas, via esse braço da universidade, que é o lugar da extensão universitária, e juntando, e se articulando com as pesquisas que foram nos fazendo questionar e ir percebendo quais as defesas que a gente poderia aí construir nesse campo que tem muita demanda de trabalho. E aí acho que agora também esse salto, Então, você tem terapeutas ocupacionais atuando já nesse setor, contratadas, então tem múltiplas formas também de inserção profissional nesse setor. Mas eu acho que ainda tem, na nossa análise deste grupo, dessa linha de pesquisa, a gente tem essa análise que a gente ainda tem muito espaço de avançar, na inserção profissional desse campo. O terapeuta ocupacional, ele se enxerga nesse processo mais de coletivização, de ampliação na escolar, ou ele ainda se enxerga muito nesse atendimento individualizado que as próprias escolas acabam enxergando também? Uhum. Você acha que falta o terapeuta ocupacional se apropriar desse espaço? Sim, mas acho que é controverso também, está em, como a gente poderia falar que também está em disputa isso, porque de fato tem as escolas, e às vezes tem essa demanda muito que puxa para o indivíduo, de fato, porque é uma resposta às vezes para as adaptações, para os acolhimentos de uma forma bastante individualizada. Que tradicionalmente se conhece a inclusão, com o conceito de inclusão. Isso, exatamente. Agora, a questão, o que a gente... E aí lendo a literatura, e aí trabalhando, e também circulando com terapeutas ocupacionais nesse campo, a gente entende que dá para ser mais. A gente tem possibilidades, e já existem relatos e muitas experiências no âmbito da formação de professores, nessa articulação com as questões mais do aspecto comunitário, da estrutura também, que o terapeuta ocupacional também indicando elementos mais estruturais das escolas. Mas eu acho que isso está colocado essa tensão no campo, Então, como que você... Mas é isso, quando a gente diz, olha, a possibilidade do terapeuta ocupacional nas mediações dos espaços coletivos, os recreios, como que potencializa esses espaços, ou, no meu caso, mais focado no trabalho com jovens, toda a discussão dos grêmios escolares e como que a gente também potencializa a criação, a sustentação desses lugares mais também políticos dentro do âmbito da escola. Mas eu acho que é isso, o terapeuta ocupacional, ele e também
né, assim, a literatura, ela faz esse chamamento mais para abordagem individualizante. Então, isso é forte, né? Então, porque a gente fez outras revisões e a gente foi acumulando esse material. E, de fato, existe essa centralidade individual. E o nosso chamamento olha, existem outras possibilidades e outras demandas. E existe um campo em expansão. Né? E aí, como que a gente vai crescer nesse universo? Né? Quais as nossas contribuições? E elas existem. E isso... já estou falando, professor gosta de falar. No nosso universo, por exemplo, também a gente fez um estudo muito também panorâmico mundial, que é um outro artigo nosso de revisão. Por exemplo, os Estados Unidos, que a gente estudou bastante, assim, porque lá são muitos terapeutas ocupacionais no setor da educação. Muitos. Assim, não tenho o número, porque eu esqueci, mas assim, é muito significativo. E lá, nos Estados Unidos, você tem um número de terapeutas ocupacionais também grande. Assim, mas né? A atuação deles nos Estados Unidos é mais para assistência individualizada, atenção individualizada ou ampla? Não, individualizada. Então, e muito... lá tem muita... Existe aqui no Brasil também, acredito que... Bom, hoje a gente tem acesso a tudo, né? Muita literatura a respeito do TO na atenção individualizada na educação. Isso. E tem uma questão muito forte nos Estados Unidos, que é o treinamento de escrita. Então, assim, toda uma formação para os terapeutas ocupacionais trabalharem com a questão do treinamento da escrita, com protocolos, evidências em torno disso. No Brasil, o Brasil já ele é mais diverso. Então, assim, a gente também já tem um histórico. Apesar da centralidade, ainda tem uma centralidade individual, mas o Brasil já é um pouco diferente. Né? A nossa história, a nossa construção dentro do campo já foi evidenciando um trabalho mais coletivo, mais comunitário, envolvendo, né, mais comunitário, né, envolvendo a questão, né, do seu entorno, né, desse diálogo da escola com o seu entorno ou com diferentes equipamentos também. Acho que aqui o Brasil também tem essa característica do que a gente tem nomeado também de trabalho intersetorial, então de pessoas costurando esse trabalho com o setor saúde, assistência social, para responder questões que aparecem no âmbito escolar. Então, o Brasil ele é diferenciado do que a gente vê muito forte, né, nos Estados Unidos. Mas também, Mônica, também tem muitas questões, porque assim, a gente também tem análises que a gente vai fazendo daquilo que a gente também vai encontrando nas bases indexadas, e a gente também sabe o que vai, né, assim, para você, as publicações, daquilo que vai sendo, o que vai circulando cientificamente, também tem um recorte. Então, às vezes, não necessariamente agora, no Brasil, a gente foi avançando mais, porque a gente já está há mais tempo aqui, a gente, né, a gente circula em grupos de trabalho da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de Terapia Ocupacional, da educação, tem uma comunidade também específica de terapeutas ocupacionais da América Latina, que também discutem a educação. Então, a gente vai circulando e aí a gente também foi agregando outras leituras, diferente daquela quando vem via a publicação científica, né, desse aspecto, né? Mas ainda eu posso te dizer que esse artigo e a defesa aqui desse artigo de que, né, de como que a gente sensibiliza e pensa esse trabalho, né, os nossos métodos, os nossos recursos, que a gente tem eles como terapeuta ocupacional para esse trabalho que a gente tem nomeado aí, que transita entre o individual e o coletivo, que não se fixa somente no individual, mas que a gente também tem que responder questões individuais. Tem, né, assim, não tem como cegar para essas demandas, mas que puxem o terapeuta ocupacional para essas questões de ordem mais, aqui que a gente está no coletivas, grupais, políticas. O terapeuta ocupacional tem essa competência e é habilitado também em sua formação para isso, né? Tem esses recursos para também fazer essa ampliação, digamos assim.
outra questão também muito forte, Mônica, é de fato, então voltando à questão do público, assim, as demandas que também assim são muitas demandas que a escola, a própria universidade também tem enfrentado. E aí eu também pensando assim hoje, né, eu sempre lembro de uma professora minha, que eu falo que os professores a gente vai ter flashes assim, né, das falas, né? E eu tenho um flash de uma professora que eu sempre conto para os meus alunos, a professora Heloísa Medeiros, Maria Heloísa Medeiros. E a Elo, ela falava assim para a gente, que as profissões, elas têm que ter a capacidade de se transformar a partir das demandas que vão sendo colocadas socialmente, né? Pelo mundo, pelo tempo histórico. E se as profissões não fizerem, né, assim, essas mudanças, elas, né, assim, elas vão empobrecendo, se fechando, se engessando. Então é isso. Então assim, esse artigo eu acho que é esse, né, assim, eu acho que é essa provocação, essa colocação de que demandas são essas que a escola está colocando. A gente reconhece que existe todo um trabalho bonito, importante, dentro do campo da infância, da primeira infância, dentro mais focada às questões da deficiência física, mas existem muitas outras questões que estão sendo colocadas para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? Tem toda a questão da educação de jovens e adultos também. Então, assim, é como que os terapeutas ocupacionais vão se haver com esse cenário, né? Antes disso, tem o olhar do pesquisador para identificar essas questões. Como é que funciona? Você abordou uma série de questões. Como o terapeuta ocupacional enxerga e filtra essa realidade para dizer isso aqui merece ser estudado, merece ser avaliado, merece ser aprofundado, para poder transformar isso num projeto de pesquisa, por exemplo? Uhum. Eu imagino que é difícil. Eu sei que eu fiz uma pergunta complicada, não, sim, mas né? Porque eu pedi para você definir um mundo. Não, mas eu acho que é bonita a pergunta, assim. Porque eu acho que é isso, assim. São muitas necessidades, né? Principalmente no mundo que estamos, no país que estamos, né? Eu acho que são muitas questões. Agora, o que eu penso é a questão qual que você vai reunir condições, talentos, para tentar buscar respostas, tem a ver com aquilo que te toca, de fato. Né? Então, quero contar o que eu falo, assim, né? O meu projeto atual, que eu gosto muito, que eu tenho, né, assim, tenho dedicado uma parte importante aí da minha semana, né, do meu trabalho, é em torno da discussão do cuidado ativo e democrático para o apoio aos jovens que estão evadidos ou em dificuldade de permanência. Então, é um projeto também coordenado pela professora Roseli, junto comigo, e com uma série de pesquisadores que também, né, tem gente em João Pessoa, em Petrolina, em São Carlos, em Santos. É um projeto multicêntrico, né? É o nosso primeiro projeto de pesquisa, de fato, multicêntrico, em Ceilândia, em Brasília. Mas por que eu estou contando isso? Assim? Porque ele nasce, Mônica, de uma... Assim, a gente estava dentro da escola na pandemia, né? Virtual, a gente fez em termos de extensão, né, e com outro projeto que eu estou associada e coordeno também até hoje, junto com uma outra colega, a professora Cristiane, a gente acompanhou todo esse processo das escolas, né, na volta, no retorno, e uma escola estadual de ensino médio e uma escola técnica, né, que eu estava em Santos. Na escola de ensino regular do ensino médio, a gente foi fazendo essa leitura da questão da evasão escolar gritante. Então, assim, a evasão, ela estava gritando. E, assim, mas ela já existia antes, ok? Existia. Em termos do ensino médio, tem também toda uma questão histórica, né? Mas é isso, assim, eu estava ali, né, em parceria com a escola, dialogando com os jovens, com os atores, né, com o gestor, com o professor. E isso foi mobilizando, e aí foi um encontro, né? Porque isso também estava acontecendo na minha colega lá, a professora Beatriz Prado, também estava muito sensível a essa questão.
a professora Lívia, a professora Roseli, lá em São Carlos, e aí foi uma confluência. Eu estou dando esse exemplo porque é isso, assim, poderia ter escolhido outra questão. Então, por exemplo, o outro projeto que eu também estou envolvida, a questão da ideação suicida, dos cuttings entre os jovens, é uma questão super grave e séria. Mas eu sei que eu não reúno elementos assim, né, dentro dos talentos, capacidades. Esse é um campo importantíssimo do campo da saúde mental e uma questão importante do campo da saúde mental que tem acometido, né, a vida aí, né, dos jovens. Então, a questão eu poderia escolher também, né, me relacionar com isso. Mas eu, Patrícia, frente à trajetória, aí toda uma composição teórica em torno da terapia ocupacional social, né, que trabalha a questão aí, né, tá há muitos anos trabalhando em contextos periféricos, né, com os jovens. Eu elegi essa questão. Então, é o que te toca, é o que você reúne talentos, é o que um grupo, num determinado momento, reúne forças para construir uma resposta, né, de pesquisa e de ação para aquela questão. Então, é uma confluência de questões aí, né? E você falou um pouquinho antes sobre métodos. Eu queria que você compartilhasse, porque eu acredito que para o público leigo em pesquisa... profissionais leigos em pesquisa, que, assim, no máximo, tiveram uma vivência inicial de pesquisa na universidade, às vezes é muito claro a pesquisa do terapeuta ocupacional que trabalha no hospitalar, mas na questão física, mecânica. Uhum. Ou o terapeuta ocupacional que também trabalha em neurologia. Uhum. Aí pensam, ok, a pesquisa pode envolver laboratório, um software para análise. Uhum. Como é que a terapia social trabalha método? Uhum. Bom, então eu vou contar um pouquinho... Método e técnica, na verdade. Métodos, né? Técnicas de pesquisa, né? Porque também tem os... Porque aí eu acho que o grupo... pesquisa mesmo. De pesquisa. Mas eu acho que tem essa questão, assim, o nosso grupo, né? O nosso grupo, que são vários grupos, mas especificamente aqui eu estou trazendo o grupo de pesquisa que eu faço parte, que é liderado pela professora Roseli, Cidadania, Ação Social, Educação e Terapia Ocupacional. E aí é isso, assim, também muitos anos pensando sobre, né, os métodos de pesquisa que convergem aí com essa perspectiva da terapia ocupacional social, que tem uma base, né? A gente bebe muito do campo das ciências humanas e sociais, e aí os métodos, né, mais leigamente, aí, que eu também não utilizo, mas mais do campo aí das pesquisas que tem se convencionado nomear qualitativas. Mas, assim, essa pesquisa aqui, eu estou contando, né, desse acompanhamento dos jovens que estão invadidos, a gente tem o nosso método-chefe, né, o nosso carro-chefe aí da pesquisa, são os acompanhamentos singulares e territoriais. Então, o que seria? Né? Então, assim, esse acompanhamento, né, de fato, estar na vida dos jovens que estão invadidos ou com dificuldade de permanência, e como que essa convivência com o jovem vão aparecendo demandas que a gente vai buscando as respostas concretas com eles, né, frente ao que vai aparecendo, mas também como que a gente vai fazendo registros em diários de campo, sobre como que vai sendo esse processo desse acompanhamento que é singular e é territorial, porque ele é para fora da escola. Ele é com a escola, mas ele é fora da escola, ele é na casa, ele é no centro de saúde, se é uma demanda, né? A gente tem situações lá em Santos, as jovens que estão com filhos, né, ou que estão grávidas para ter o filho, toda a dificuldade da permanência escolar. E como que a gente vai articulando junto, né, indo junto, né, buscando informações para esse acompanhamento dos filhos pequenos, da gravidez. Então, o terapeuta ocupacional, o pesquisador, né, a pesquisa, esse é né, realizar esses acompanhamentos e, prioritariamente, a partir do uso dos diários de campo,
E entrevistas em profundidade também. Acho que isso também é um recurso bem importante assim, para a gente, porque às vezes a convivência você vai tendo alguns registros, mas às vezes a entrevista ela organiza algumas coisas da história do jovem, das suas percepções, leituras do que está acontecendo com ele. Então a entrevista também tem sido um recurso bem importante assim. Mas isso é o método o nosso carro-chefe. A gente também tem entrevistas previstas com gestores, professores, família, porque aí a gente vai compondo também a leitura do por que isso acontece. Né? O que está acontecendo nessa escola? O que está acontecendo com esse jovem? Ou com essa família que às vezes está demandando do jovem? Tem muitas situações assim, Mônica, de jovens que não estão... que às vezes faltam muito na escola porque ficam com os irmãos mais novos ou com os avós, cuidadores dos avós. Então a gente vai reunindo uma série, né, de informações e via as entrevistas em profundidade, né, do que a gente tem nomeado aí das entrevistas em profundidade. E um outro, que aí também a gente está se aventurando, agora, mais esse ano, e tem essa promessa, também são a utilização também dos registros visuais, né, que a gente tem nomeado aí de uso photo voice, né, tem toda também estudos, né, que já vão descrevendo o uso da imagem e som, mas aí, da imagem, né, de reunir uma série de fotos também que os jovens possam captar das suas realidades, da sua relação com a escola, e eles também podendo descrever por isso que é photo voice, porque também a descrição das imagens que eles capturam dos seus cotidianos. Então, a gente vai experimentando, né? Outro método que a gente também utiliza muito, que sexta-feira foi mais de uma outra pesquisa que eu faço parte, que as rodas de conversa. Isso é tradicional também, a gente tem feito muitos, e a roda de conversa é baseado muito numa leitura freiriana, da educação popular, de como que é a condução dessas rodas de conversa, mas que eu lembrei também de uma pesquisa grande, que ela é mais tradicional em termos da aplicação de questionários, mas ela teve esse momento muito da discussão com os jovens da devolutiva. E eu vivi isso a semana passada, que eu tive esse momento com os jovens, e eu acho que também é isso, mesmo a pesquisa mais tradicional, né, assim, do questionário, da resposta do questionário, também esse elemento das devolutivas também tem, e da discussão dos dados, e da análise que os jovens fazem sobre os dados, também é muito interessante. E é um método, né, também isso é descrito, porque também ele compõe aí um percurso da pesquisa, mas é de uma outra pesquisa. Agora, voltando para a pesquisa da evasão, de fato, é o acompanhamento, as entrevistas, e agora esse braço da questão do photo voice, e também a análise documental, no sentido, os registros das faltas, a gente também faz essa contabilidade, por isso que a gente fala que qualitativo e quantitativo é um falso... É quase que uma armadilha, porque dentro de uma pesquisa muito forte, com dados qualitativos, né, descritivos, a gente tem uma pesquisa de uma análise de dados, das faltas, de quantos estão, quantos não estão, quantos voltaram, que compõe essa pesquisa e ajuda a gente a ter essa compreensão. Os números ajudam e tem um significado por trás dos números, isso, né? Que o pesquisador tem que saber enxergar, porque isso é um talento do pesquisador. Isso. Então é isso, assim, o campo, principalmente, né, assim, o campo, eu já fui orientadora há muitos anos de um programa, mestrado profissional em ensino em ciências da saúde, e tinha essa questão, quantitativo, qualitativo, mas a gente tem que tomar cuidado porque os números, eles também ajudam as pesquisas muito de cunho qualitativo, né? Mas são reflexões. Doutora, tudo que você falou sobre método mostrou bastante a complexidade desse momento da pesquisa, porque esse é apenas um dos momentos da pesquisa. E eu gostaria de saber, nessa questão desse artigo que você trouxe para a gente, essas reflexões, quando se estuda a questão da inclusão radical,
O que você encontra de dificuldade para o estudo, para o desenvolvimento, para a pesquisa nessa questão da inclusão radical? De pesquisas metodológicas ou pesquisas metodológicas? Dificuldades metodológicas ou dificuldades gerais? Queria contar uma questão interessante, assim, né, que vai ficar gravada, acho que é importante, mas a gente escreveu aqui no artigo. Eu acho que uma questão, Mônica, foi a questão das traduções. Porque quando a gente discute a questão também do termo, da inclusão, da política que você teve no Brasil em termos da inclusão escolar, você teve uma série de traduções de documentos que vieram, né? Porque isso foi um movimento mundial. E aí tinham, né, assim, a Declaração de Salamanca, que é a declaração standard, assim, importante desse campo. Quando elas foram traduzidas para o português, tiveram tiveram escolhas nas traduções. Então, determinados públicos que já eram previstos dentro do repertório linguístico que estava escrito a declaração, quando foi para o português, focou no público da educação especial, do público com deficiência. E isso, então, assim, essa questão eu acho que hoje, para mim, assim, uma das questões, a questão para mim principal nesse momento da minha vida acadêmica, é essa questão das traduções e dos diálogos quando a gente quer conversar, né? Como que a gente se faz entendido no inglês, no espanhol, como que a gente faz essas, né, as traduções, né? Como que a gente transmite e lê, né? Porque a gente também lê. Isso também é interessante. Estou lembrando do meu professor de inglês, né, estudando inglês, meu professor ele fala muito assim que para entender a língua você tem que entender os contextos culturais. Né? As línguas elas estão, né, elas nascem, reproduzem dentro de determinados contextos. Eu estou trazendo isso porque eu acho que isso é uma dificuldade, né? Então, assim, a gente às vezes lê um documento, assim, durante anos a gente no grupo de pesquisa, a gente estudou muito a questão do terapeuta ocupacional nos Estados Unidos, do setor da educação. Só que a gente a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está fazendo uma leitura a partir da nossa lente brasileira. E tinham algumas informações que nos escapavam. Então, assim, são muitos anos. E conversando com terapeutas ocupacionais norte-americanas, canadenses, que hoje eu entendo mais a dinâmica de como aquele campo se constituiu. Mas são anos de diálogos para você, e leitura, né? São muitas leituras para você ir compondo aí o seu, né, assim, a sua compreensão, o seu entendimento. Então, eu dei esse exemplo pequeno do que aconteceu, e isso tem reflexos em como se desenvolveu o trabalho do terapeuta ocupacional no setor da educação. Então, quando você tem a passagem, né, a política pública apostando que as crianças com deficiência teriam que ter acesso à escola regular, isso foi um avanço em termos legislativos, políticos, imenso. Agora, a questão é quando isso focou naquele público, porque tinham outros públicos. Né? E aí a Declaração de Salamanca previa a questão da desigualdade de gênero. Então, as meninas acessando menos a escola do que os meninos. A preocupação com as crianças e adolescentes em situação de rua, com a questão da vulnerabilidade social, os imigrantes. Só que esse público foi invisibilizado na tradução. Então, eu acho que isso tem me tocado, assim, eu tenho me esforçado, de fato, para esse diálogo e para essas compreensões, mas isso aí exige você ler em espanhol, em inglês. Se você está lendo a tradução, você tem que estar consciente, e outro profissional, o terapeuta ocupacional, pesquisadora não, que tem acesso a essa literatura, tem que estar ciente o tempo todo de que existe um contexto cultural diferente onde esse conteúdo foi produzido. Isso. E uma coisa que eu fiquei em dúvida quando eu estava lendo seu artigo, que agora você falou, e agora eu me lembrei, a questão de inserção, de inclusão e inserção. É um desses problemas de tradução ou não? Aí esse é um problema teórico. E que não foi resolvido?
assim, pacificado, não resolvido. Foi pacificada a questão? É que a gente ficou, assim, porque a gente tinha questões teóricas com conceitos. Então, assim, a questão da inclusão, defender essa palavra, assim, né, vamos defender a inclusão radical, mas o que significa defender uma inclusão e radical? Então, a inclusão tinha essa questão das traduções, né, todo esse histórico, que a gente estudou muitos anos para chegar a essas conclusões. E tinha essa outra questão mais teórica, porque é um conceito que já meio que foi abandonado pelos estudos sociológicos. Porque ele não ajuda na leitura de como que a sociedade se coloca. Então, se você tem uma sociedade que está estruturada na exclusão, não tem, né, assim, por que falar de inclusão se isso está sendo provocado por essa sociedade capitalista, né, na forma dessa produção capitalista. Então, a gente já tinha essa questão que inclusão e exclusão não era bom. E aí, teoricamente, a gente tem trabalhado há muitos anos com o conceito de inserção, que é um filósofo, Robert Castell, e que a gente acha dá mais elementos para entender como que funciona a relação das pessoas nessa sociedade. Então, como que elas estão inseridas socialmente, a depender dos seus aspectos aí, né, da garantia aí dos trabalhos, da vinculação com o trabalho, mas também com as suas famílias, os seus relacionamentos das amizades, dos apoios que a pessoa vai construindo. Então, inserção, para a gente, seria melhor. Mas inserção radical, né? E aí a gente voltou para a inclusão e também isso, assim, a escola, ela é uma instituição, né? Então, aí faz sentido esse dentro e fora. Sim. Socialmente, inclusão não tem muito o que é dentro e o que é fora, porque, né? Agora, as instituições, esse trânsito dentro e fora, para a gente faz bastante sentido. E aí a gente voltou na questão da inclusão. Mas eu acho que o grupo, e aí contando aqui, né, o grupo durante muito tempo, na verdade, a gente ficava... A Roseli fala que até que é mais eu, assim. Porque eu ficava mais receosa dessa questão do radical. Porque o radical ficou socialmente com uma conotação muito ruim. Sim. Né? E aí essa história de ter voltado para o Paulo Freire, né, de ter encontrado e também esse significado desse radical, que é esse deslocamento sensível de uma ideia tradicional. E aí fez muito sentido, porque a gente não está negando que né, assim, todo esse trabalho que o terapeuta ocupacional vem há anos desenvolvendo com as crianças, dessa perspectiva individualizada, isso compõe a nossa história e ela não pode ser invisibilizada. Mas é isso, a escola está mudando, as demandas estão mudando. E como que a gente vai também nos transformar frente a essa realidade. E aí, quando a gente descobriu, né, o sensível deslocamento, aí eu acho que apaziguou. E entender, na verdade, que é isso. A radicalidade, né, ir também a fundo na questão, na defesa. Também foi... Aí eu acho que o grupo se apaziguou, assim, e eu principalmente, falaram que eu tinha mais dificuldade com a questão radical. Uma questão sua. E a professora Roseli sempre, né, assim, né, ela tem todo um estudo da discussão da democracia radical. Então, para ela, não era uma questão. Ela achava mesmo que sempre que era radical. E até essa frase, eu acho bem bonita essa frase. Porque essa foi da professora Roseli, que é que se a inclusão não consegue, né, mas se a inclusão sozinha não dá conta de toda essa intencionalidade, o que falta para ajudar a carregá-la? Então, só defender a inclusão para a gente não bastou. Então, o que ajuda nessa intencionalidade de que a gente quer olhar para outros públicos e pensar outras formas de atuação, com outros recursos, com outros métodos, articulando outros atores para essa responsabilidade de garantia do direito à educação, aí o radical fez todo sentido, assim, né? Foi aí um encontro feliz dessa defesa, né? Pegando o gancho nessa sua fala, eu queria que você conversasse com os terapeutas ocupacionais a respeito desse artigo. O que é que eles podem aprender de principal na leitura desse artigo? O que fica para eles?
Eu acho que fica essa... É que eu não sei essa palavra. Eu acho que fica, de fato, essa encomenda, né? Olhando para o seu cenário de trabalho, né? E olhando para as questões que estão emergindo do seu trabalho, mas também pensando para além do seu trabalho, porque eu acho que é isso, assim, a gente também está falando isso em termos de categoria profissional. Então, assim, o que o terapeuta ocupacional, enquanto categoria profissional, pode contribuir com esse campo imenso que é o da educação. E que é isso, assim, se a gente, né, estamos aqui hoje aqui, né, aproveitando, né, a gente está aqui no CREFITO, assim. Eu dou aula de História e Fundamentos também, né, na universidade. Na verdade, a minha cadeira hoje atual é História e Fundamentos. E a gente tem ano entra, ano vai, a gente sempre tem essa discussão. Porque num determinado momento histórico, a fisioterapia, ela fez um boom que a terapia ocupacional não fez. E, historicamente, as profissões, elas datam do mesmo contexto histórico, a chegada, né, a institucionalização. Essa história também que veio dos Estados Unidos para o Brasil e a institucionalização da terapia ocupacional no Brasil e da fisioterapia, ela começa junto. Só que, num determinado momento histórico, ali na década de 90 e 2000, a fisio e a terapia ocupacional está crescendo, também tem isso. Não está crescendo, vai acabar. Não, pessoal, vamos gravar agora. Não vai acabar. Estamos, é isso, em alguns países muito consolidados, reconhecidos, e estamos em expansão. Né? Acho que isso, a gente não está em diminuição. Mas por que eu estou dizendo isso, Mônica? Porque, assim, enquanto categoria profissional, uma questão é o leitor que vai fazer e o uso que ele vai fazer individual dessa leitura e como que ele vai olhar para a sua prática e vai se abastecer daquilo que ele pode ampliar, pode revisar dentro da sua prática. Isso é um ponto. Mas acho que o ponto mais importante desse texto é em termos da luta da categoria. Então, temos um campo importante que tem solicitado. Eu estou dentro da escola há muitos anos e a escola ela pede ajuda, porque os problemas sociais, as problemáticas que a escola tem enfrentado são complexas e então, questões complexas vão exigir diferentes conhecimentos. Só que esses conhecimentos, eles partem de técnicas, de profissionais que precisam garantir uma inserção profissional, porque senão é trabalho voluntário, e isso eu não defendo, claramente. Né? O voluntariado, ele é muito, dentro da nossa área, em termos de categoria profissional, ele é muito bom para quem está ganhando a partir desse trabalho, só um parênteses. Mas o que eu estou incitando aqui é isso, assim, como que a gente, né, assim, vai ampliando o campo e as contribuições, né? A gente tem contribuições importantes, significativas, para o setor da educação. E que isso garanta, de fato, uma ampliação de inserção profissional. Né? E que, se a gente vai viver o boom da fisioterapia, não sei, talvez, mas o Chile já está vivendo. Então, assim, você tem países que assim, estão aumentando vertiginosamente, também com toda uma explicação por que tem acontecido isso no Chile. Mas tem possibilidade aí de crescimento e de resposta e contribuição para esse campo. No campo acadêmico está crescendo e avançando. Também. O campo acadêmico também. Não dá mostras também. de estar reduzindo a velocidade, está avançando. Não. Então, hoje a gente encerra aqui esse episódio do Momento Ciência com a nossa convidada especialíssima, a doutora Patrícia Borba. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Mônica. Obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, essas reflexões, o artigo, que, né, assim,
Só também. Né, assim, acho que o processo da escrita, né? Acho que também estimular os terapeutas ocupacionais. Então, quando eu falo também das contribuições, acho que os TOs têm trabalhos muito bonitos, potentes, mas a gente ainda peca no registro porque é difícil escrever, né? Para mim, assim, sou professora, pesquisadora, encontrar esses espaços, né, da escrita, né, da dedicação da escrita é difícil. Para quem está na prática é também difícil, mas eu sempre também digo, o registro ele fica, né? E ele vai ajudando também a esse acúmulo, né? Que vai ajudando outros terapeutas ocupacionais, as próximas gerações, a ampliarem aí os seus escopos, os seus desejos. Para o pesquisador, para quem está talvez na mesma linha de estudo, de reflexão, não partir do zero. Sim. Ver que já teve um colega que já começou, aí eu vou continuar de onde ele começou, eu vou continuar. Isso. Que é a beleza aí da ciência, do conhecimento. É um trabalho que não termina nunca, né? Sim. Um começa, o outro vai emendando, vai costurando uma grande costura. Isso. Uma grande costura. Então, muito obrigada para você que acompanhou esse episódio e até o próximo.